E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, tá? Que é a parte aí de diagramas fasoriais. Para você que está começando elétrica, por exemplo, não entende ainda o que é isso, eu vou dar uma breve explicação. É como se você tivesse no sistema trifásico, né? Uma espécie de, em cada fase daquela sendo representada por o que a gente chama de um fasor. Fasor seria uma espécie de vetor, agora só que gira, né? Rotaciona ali ao longo do tempo, tá bom? Então veja como é importante. Cada fase a gente vai representar por um fasor. E eu vou te mostrar isso agora graficamente, certo? E fazendo essa representação, a gente vai conseguir entender de verdade como as fases funcionam, como cada fase funciona, tá bom? Num sistema elétrico trifásico. Beleza assim? Então vamos a essa aula. Veja, eu peguei aqui justamente ó, o conteúdo, certo? De uma prova minha, tá? Uma prova minha de quando eu fazia o curso técnico no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, tá bom? Então, justamente essa prova aí é sobre esse assunto. Por exemplo, primeira questão aqui, eu vou pegar aplicando em uma questão, tá? Faça o diagrama fasorial das tensões de um sistema trifásico, tá bom? 380 volts, sequência CBA, tensão de referência VAB. Aqui já vem alguns dados importantes, tá? Vou dar o zoom aqui para você dar uma olhada. Quais são os dados importantes aí, ó? Ele está dizendo primeiro que é um sistema, né, trifásico, tá? Sistema trifásico aqui, ó. Dado importante aqui, ó. Certo? Sistema trifásico, então tem a fase A, B e C e simétrico, tá? Quer dizer, quando ele diz simétrico, ó, a defasagem vai ser de 100, certo? E 20 graus, tá? Anota isso aí. 120 graus de uma fase para outra. Isso quer dizer simétrico, tá? Então, dito isso, ele diz que o valor da tensão aqui é 380. A sequência que ele diz aqui é CBA, certo? Ou seja, a C chega no pico quando a gente rotacionar, depois chega a B no pico, depois chega a A. Então isso aqui a gente vai ter que verificar quando fizer o diagrama, tá? Se realmente acontece. E qual a tensão de referência? Qual a primeira tensão que a gente vai colocar como se fosse a defasagem, o ângulo zero, ou seja, qual é a fase deitadinha que a gente vai colocar lá no eixo, né? No eixo X, né? Lembrando que a gente vai ter o sistema assim, ó, tá? Aí quem vai ficar aqui no eixo X, tá bom? Basicamente a gente vai começar a referência toda por essa tensão da fase AB. Tranquilo? Então, dito isso, a gente vai poder, com esses dados iniciais, fazer o nosso problema. Beleza? Então, veja aqui, ó. Veja o seguinte aqui, ó. Tá aqui a questão, tá? Tirar aqui o zoom, certo? Tirar aqui o zoom e botar para você dar uma olhada aqui, ó. Vamos começar a brincadeira aqui, certo? Veja, pegando os dados que eu lhe falei, né? A gente vai ter que fazer esse sistema aí, botar todas as tensões, certo? Então, ó, vamos começar. A tensão de referência que ele falou foi, que ele quer é a VAB, né? Tensão de fase e fase, né? Tensão da fase A para a fase B. Então, ó, é essa fase aqui, ó, a minha tensão de referência. Por isso que ela tá deitadinha aqui, tá? Ângulo zero. Beleza? Perceba que ela tá nesse eixo aqui, ó, ângulo zero, né? O ângulo a gente conta em relação aqui é quando ela vai subindo, tá? Então, ângulo zero, tensão VAB. A gente sabe que a tensão VAB, ó, aqui, ó, certo? Ângulo zero, valor 380. O módulo não importa muito aqui, né? Quando a gente for colocando, evidentemente, se VAB é 380, VAC o módulo dela também vai ser. Então, o tamanho dela aqui no diagrama fasorial tem que ser semelhante. O que importa de saber é disso, né? Em relação ao módulo agora, né? Porque esse módulo aqui, o valor dela em si, é mais importante, digamos assim, quando a gente vai fazer os cálculos, né? Aqui no diagrama é só para a gente saber o tamanhozinho aqui aproximado que a gente vai colocar. E o ângulo zero, né? Aí, veja, eu lhe falei, sistema trifásico, ó, equilibrado, simétrico. Então, isso quer dizer que o módulo é igual e a defasagem de um para o outro é 120 graus, tá? Então, ó, botei VAB, se é simétrico, então VBC, que é a tensão seguinte no sistema trifásico, vai ter que estar em relação a quantos graus? Ó? 120, tá vendo aqui, ó? 120. Esse ângulozinho aqui, ó. Tá colocado em amarelo aqui para não confundir as coisas. Ó. Então, esse ângulo aqui de amarelo, ó.
120 graus, que é esse aqui, tá? Então, 120 graus eu tenho a minha fase VBC. Vou colocar vermelho também, para a gente deixar tudo vermelho, as fases, tensão de fase, certo? Ó. Então, veja. Com a informação de que VAB, certo? VAB é a tensão, né? É de referência, e sabendo que, como é um sistema trifásico, né? E equilibrado, a outra tensão, a VBC, vai estar 120 graus, então já coloco a VBC sabendo dessa informação. Ó. E se é simétrico, VBC está 120 graus de VAB, então qual a outra fase? Né? Qual a outra tensão de fase? A tensão VCA, né? Então VCA. VCA vai estar 120 graus, se você for contar aqui, ó, certo? De VBC. Tá aqui ela. Mas você pode contar de outra forma também, né? A VCA, ela pode estar, ó, a menos 120 graus, né, da tensão de VAB, certo? Menos 120 graus. Então vai dar no mesmo. Então você vê ela aqui, ó. Então você vai ver aí que nesse sistema trifásico, tá? Nesse sistema trifásico, a gente vai ter as três fases, tá? As três fases aqui, ó. Digamos assim, certo? Defasadas uma com a outra aí de 120 graus, se você for parar para analisar, certo? Se você for parar para analisar, ó, daqui para cá vai ter 120 graus, certo? E daqui para cá também vai ter 120 graus, certo? Seja positivo, seja negativo, né? Beleza? Então você vê aí que é um sistema trifásico equilibrado, então as fases têm que estar defasadas 120 graus uma da outra, tá? Então a gente colocou o VAB aqui na referência e colocou as outras duas aí dessa forma. Aí você vai perguntar, professor, então por que você colocou dessa forma? O VBC aqui em cima e o VAC aqui embaixo? Essa pode ter sido sua dúvida agora, né? Eu falei e você tem que lembrar, ó, que a gente falou aqui, ó. Qual foi a sequência? A sequência foi CBA. O que significa isso? Significa que quando eu rotacionar isso aqui, vai ter que estar C chegar no pico. Depois que a C chegar no pico, a B tem que chegar no pico. Para em seguida a chegar no pico. Tá? Então, se você for rotacionar isso aqui, ó, pega esse conjunto, tá? O conjunto todo e rotaciona. Rotaciona. Né? Vamos supor que o pico é sempre aqui. O pico é aqui, né? O máximo positivo é aqui, ó, no eixo X, Y, né? Plano cartesiano aqui. X, Y, certo? A fase vai estar no máximo quando ela chegar aqui, tá? Então, se você for rotacionar isso aqui, ó, a C vai vir, vai chegar aqui, ó. Chegou no máximo, foi a C? Beleza. Mas quem é que está atrás da C aqui? A B, tá? Então, quando eu puxar a C aqui para rotacionar, a B também vai vir, Passou a C aqui, aí quem vem em seguida? A B, que a B está aqui atrás da C. Mas veja, quando eu puxei a C, que a B veio, né? Só rotacionando tudo junto, a também foi embora, né? Aí depois que a B passou por aqui, quem vai passar pelo pico? Né? Ó, quem vem depois da B é quem? A fase AB, tá? Quem vem depois da fase BC é a fase AB. Então você vê que o pico é aqui, quando a gente rotaciona o desenho do jeito que foi feito, no pico vai passar a C, em seguida passa B, em seguida passa A. Então é justamente a sequência que ele pediu, tá? Eu peguei a referência aqui do pico, né? Você poderia pegar qualquer ponto, tá? Qualquer ponto. Por exemplo, poderia pegar o pico negativo aqui. O pico negativo, quando rotacionar, passou a C, foi embora. Aí vem em seguida a B, foi embora. A A também rotacionou aqui, passou a A, foi embora. Então sequência C, B, A. Então colocou a referência e faz, né, as outras fases, né, nesse sentido. Lembrando de quando rotacionar, da sequência que foi pedida na questão, tá? Então foi pedida exatamente dessa forma. Como é que a gente construiu? Sabendo que é a tensão de referência, sabendo que o sistema é simétrico, então as outras fases vão estar defasadas 120 graus e quando você rotacionar vai dar o que ele pediu, tá? Ah, professor, e as outras tensões? Tem como eu pegar a tensão de fase neutro e tudo? Tem, tá? Tem sabendo que se essa tensão de fase AB aqui, ó, né? Fase AB, né, tá aqui na referência, a tensão, veja, a tensão de fase vai ter uma defasagem, certo? Uma defasagem, uma diferença de ângulo ali, em relação à tensão de fase neutro de 30 graus, tá? No sistema trifásico equilibrado, tá bom? Então esse dado você precisa também saber previamente, né? Tem um sistema trifásico, as três fases.
uma entre a outra, né? Fase A, fase B, fase C. A gente resume, né? Quando está escrevendo numa prática. Mas a gente chama fase AB, fase BC, fase CA. Ou seja, a tensão DDP entre a fase C e a fase A DDP entre a fase A e a fase B, né? Então a primeira letrinha vai representar o que a gente chama só de fase, né? A tensão da fase A, a gente tem tensão de fase A em relação a outra fase. Que fase? Fase B, entendeu? Então quando a gente pega essas tensões e coloca no sistema, a gente vai ter que saber que se eu pegar a tensão de fase AB e pegar a tensão de fase A neutro, certo? A e o ponto de neutro, que é aquele ponto lá que a gente pega, né? No conjunto, na ligação estrela, o pontinho do meio e a Terra, certo? Então quando a gente pega isso, essa tensão de da fase A para a fase B em relação à fase A neutro, ela vai ter uma defasagem de 30 graus. Então, sabendo isso também, ó, a gente consegue colocar, né, as outras tensões, tá bom? A gente consegue colocar as outras tensões também tranquilamente, tá? Você vê aqui ó, o exemplo, ó, tá? Ó, tensão VAN, tensão VAB. Vamos descartar 30 graus, ó. Então a tensão VAN está 30 graus adiantada da tensão VAB. Então, sabendo desse dado, é só escrever a tensão VAN aqui, certo? E se eu tenho a tensão VAN, eu vou ter também a tensão VBN e VCN. O sistema elétrico, sistema trifásico, né? E é simétrico. Então, se é simétrico, a mesma simetria que tem nas tensões, né, em relação ao ângulo de defasagem, a mesma simetria que tem entre as tensões de fase, AB para BC para CA, vai ter também a mesma defasagem da tensão VAN para VBN para VCN, ou seja, 120 graus, tá? Então isso já vai estar aí fixo na sua mente. Então, eu desenhei aqui, certo? Eu desenhei a tensão, beleza? Eu desenhei a tensão essa tensão, né? VAB, e sei que previamente, né, desse ângulo aqui de defasagem de 30 graus, né, entre AB e AN. Aí, tendo a AN agora, tendo a tensão AN, eu consigo escrever VBN e VCN. Novamente, como? Sabendo que VAN e VBN tem uma defasagem de quanto? 120 graus. VBN para VCN vai ter uma defasagem de quanto? 120 graus, porque o sistema é simétrico, tá? Então, dito isso, a gente pode também escrever essas outras aí, tá bom? Vou procurar uma cor aqui que não deixa você confuso, tá? Essa aqui é a tensão, ó, pretinha aqui, tá? Tensão de fase e neutro. Aí 120 graus, vou ter a tensão, certo? VBN. Tá? Lembrando, isso aqui foi uma prova, tá? Uma prova minha, uma prova que eu fiz quando eu era aluno, tá? Tô passando aqui por cima. Mais 120 graus, certo? VCN. Então você vê que as tensões de fase neutro, né, o tamanho dela, né, por ser tensão de fase neutra, vai ser um pouco menor também, então tem que desenhar proporcional, tá? 120 graus tem um B, 120 graus tem um C. Ah, professor, como é que eu sei que vem a B e depois vem a C? A mesma lógica. Você vai usar justamente a sequência CBA que ele deu, tá? Sequência CBA. Ou seja, se eu pegar esse ponto aqui, ó, pegar um ponto qualquer aqui, quando rotacionar, olha agora só a tensão de fase neutra, tá? Vou pegar esse ponto aqui, que vem rotacionando, né, nesse sentido aqui, ó. Tá? A gente rotaciona nesse sentido aqui, tá? Então, quando eu pegar aqui, né, essa tensão, essas tensões de fase neutra e vir rotacionando, ó, vai vir para cá e vai passar o C, aí depois vai vir, né, o B por aqui assim, ó, vai passar por esse mesmo ponto, ou seja, passou C, aí vem em seguida, passou, né, por esse ponto aqui, o B, e em seguida vai estar rotacionando tudo junto, né? O A vai vir para cá e passar por último. Então, ou seja, a sequência C, B, A. Então, está na sequência também que ele pediu, tá? Que a questão aí pediu, né? Então, qual vai ser o valor da tensão, do módulo da tensão, né? O módulo da tensão a gente sabe, se fase é 380, divide por raiz de 3, vai dar 220 fase neutra. Então, o valor é 220. E a defasagem, em relação ao diagrama fasorial que a gente colocou em questão, né? Tendo a tensão VAB como referência. A gente pegou VAB como referência. Então, tá todos os ângulos aqui em relação a ela. Então, VAN tem quanto? Mais 30, né? Ó, mais 30 graus, tá? VCN vai ter quanto? Menos 90 graus. Se você for olhar aqui, ó, daqui para cá dá menos 90 graus, tá?
Tem outra forma de ver, né? Como eu disse a você, dos 120 graus. Né? Se a VAN tem 30 graus, mais 120 dá quanto? 150 graus. Então aqui, ó, 150 graus. Tá? Até coloquei aqui, 150 graus da VAN para VBN. Tá? E mais 120 graus aqui, eu tenho a VCN. Né? Poderia colocar aqui também, tá? Ou seja, 150 mais 120 exemplos, né? Mas só como dá um valor muito alto, a gente já coloca a referência aqui mais perto, né? Que daria nesse diagrama aqui, né? Daria a mesma coisa que menos 90, né? Menos 90 graus. Tá? Lembrando que somando tudo aqui tem que dar 360, né? Que é o círculo, tá bom? Então, dito isso aí, você viu a gente montando o diagrama passo a passo, tá? Aí você pode verificar, tá bom? Você pode verificar, ó, fazendo a soma aqui vetorial, por exemplo. Eu tenho que essa tensão aqui deitadinha, ó, essa aqui deitadinha, é qual que a gente disse? VAB, né? Então, eu já coloquei ela aqui como VAB no começo do meu diagrama. Aí, veja só. Aí, quando eu fiz a tensão de fase neutra, o VBN está aqui, ó. O meu VAN está aqui, né? Então, se eu quero AB, eu tenho que pegar os dois fasores aqui menores que tem A e que tem B. Como o meu A está na frente, ó, eu deixo ele positivo. O meu B está no segundo aqui. Então, eu pego, em vez de somar com esse VBN, eu pego o negativo dele. Então, essa aqui é a prova. Ó. Pego o negativo. Então, fica menos VBN, né? Certo? Então, quando eu faço a soma desses dois fasores aqui, né? Em forma de vetores aqui, que dá para entender, tá? Quando eu somo aqui esses dois, vai dar exatamente quem? VAB. Do jeito que você está vendo aqui, tá? Tá menos VBN, mas a gente poderia colocar aqui, né, a título de didático, dizer que seria mais VNB, né? Quando eu somasse aqui com VAN, pegaria o fasorzinho aqui, a letra primeira e a letra última, né? Botaria aqui, didaticamente falando, né? Para você poder entender porque ficou AB aqui. Então, quando eu faço essa soma aqui do VAN com menos VBN, eu tenho, né? Veja que por ter menos aqui novamente, o B ficou no final aqui, tá? Por ter mais aqui, o A ficou na representação fasorial na frente aqui, dizendo que é a tensão da fase A em relação à fase B, beleza? Então você vê aí que o diagrama está perfeito, né? E os valores aqui também, ó, tá? Beleza? Dê uma olhada aí, dê uma namorada. E sabendo esses dados aí, você consegue desenhar o diagrama novamente. Pegando os dados iniciais e fazendo todo o passo a passo, né? Novamente, isso aqui foi uma prova que eu fiz como aluno, tá? Quando eu fazia o curso técnico eletrotécnico no IFPE, e antigamente chamava exatamente Cefet, né? Aqui em Pernambuco, Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, né? Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Então, aqui, o curso que eu fiz lá foi Técnica Eletrotécnica, né? A data da prova aqui ó, foi 9/4/2010, né? O professor na ocasião foi o Xistófanes Luna, né? Deixa aqui o meu abraço ao professor também, tá? Então, basicamente, essa foi uma prova que eu fiz. Essa aqui é a minha prova, né? Minha letra aqui, tá bom? Então, você viu aqui um conteúdo, tá? Um conteúdo valiosíssimo dessa parte aí de análise fasorial, né? Se você assistir essa aula mais de uma vez, caso você fique confuso, você vai ver esses macetezinhos, você vai conseguir desenhar os diagramas aí sem bronca nenhuma, tá? É importante que você clique aí em gostei nesse vídeo, tá bom? Para que a gente possa fazer mais vídeos relacionados, tá bom assim? E tem outras questões aqui. Determina a corrente do motor trifásico, 3CV, tensão 220, 380, fator de potência tal, 85% de rendimento, né, ligado na tensão 380. E tem essa outra questão aqui no sistema trifásico, tal. Aí essa aqui eu vou deixar o seguinte, ó. Se esse vídeo aqui chegar a 1000 likes, eu resolvo aqui para vocês essas duas aqui, tá? 1000 likes eu vou colocar, tá? A gente resolve essas duas aí, que até tá aqui. Já vou dar um spoiler aqui, tá? Mas se esse vídeo chegar a 1000 likes, a gente descreve aí direitinho, tá bom? Após esse curso aqui, quando eu fazia esse curso de eletrotécnica, eu fazia esse curso pela manhã, pelo turno da manhã, e fazia um curso de eletromecânica no Senai. Então, eu fazia 2 cursos técnicos, de manhã e outro à tarde, né? Eu morava na cidade de Escada, né? Na cidade de Escada, que é a 60 km de Recife, mais ou menos, e viajava todo dia de manhã, né, para ir para Recife fazer o curso técnico, tá? E quando voltava, ficava à tarde na cidade do Cabo fazendo outro curso técnico de eletrotécnica, uma corrida imensa, né? Mas com esforço a gente eu conseguia, graças a Deus também, né, obter aí, tirar bons resultados nas provas, né? Porque eu prestava muita atenção nas aulas e tudo. E me dedicava, né? Porque eu sabia que estudando, né,
focando direitinho, o futuro, né, ia ser promissor, né? E após acabar o curso técnico, eu já entrei também no curso de engenharia elétrica na Universidade Federal de Pernambuco, né? E para mim é um prazer imenso poder estar passando esse conteúdo para você, tá bom? Um forte abraço, seu amigo professor engenheiro eletricista Jadson Caetano. Até a próxima.